Quero cumprimentar a todos que estarão ouvindo esse áudio com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar você a meditar comigo num texto sagrado da Bíblia, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, onde a Bíblia nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou repetir, esse texto sagrado afirma que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A existência de Deus é uma verdade fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Nossa principal base para a crença na realidade de Deus, ela se encontra nas páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu que nega a existência de Deus. Ela não se destina ao agnóstico que nega a possibilidade de crer ou não crer na existência de Deus. A Bíblia também não se destina ao incrédulo que rejeita a revelação de Deus. Existem provas tão evidentes da existência de Deus que é mais fácil crer que ele existe do que crer que ele não existe. Quero falar contigo hoje, de ao menos 7 provas infalíveis e incontestáveis da existência de Deus. Antes que o primeiro dia despontasse no calendário universal, ele já existia. Antes que o sol brilhasse pela primeira vez no universo, Deus já existia. Deus é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele mesmo disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz Isaías 43:13. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A crença universal em um ser supremo. A crença na existência de Deus é universal e é um dos argumentos da existência de Deus. Nunca existiram povos ateus. Ficou provado, tanto pela história como pela arqueologia, que nunca se encontrou tribo ou nação que não tivesse alguma noção de um ser supremo, um Deus, e que através de suas religiões não procurassem se aproximar dele e agradar-lhe por meio de sacrifício. Às vezes até de sangue. O historiador grego Plutarco, lá em 45 a 125 depois de Cristo, ele costumava dizer: é possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura literária, mas um povo sem Deus, sem orações, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifício, jamais foi encontrado. Muitas das vezes é o mesmo Deus desconhecido de que a Bíblia fala, a quem em sua cegueira estão tateando para achar, conforme Paulo disse ao chegar lá em Atenas, e ver tantos deuses sendo adorados. Nós podemos ver essa passagem lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 23 em diante. Então, a crença universal, e a palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Então, se nós somos cristãos é porque nós cremos na existência do Deus Todo-Poderoso. Mas também a própria consciência do homem. No íntimo do homem há uma sentença moral sobre os atos praticados, sejam esses atos bons ou maus. Isso fala da existência de uma origem superior, de um Deus, que em seu íntimo faz registrar os princípios da lei divina. Leia Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15. A consciência universal nos faz compreender que o ser supremo é um ser moral. É a consciência que regula a vida humana por conceitos de bem e mal. Mesmo sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade e faz sentir sua responsabilidade. 2 coisas me impressionam, declarou um filósofo alemão: o alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Então, a consciência do homem, que fomos criados por Deus, então fomos criados agora para entendermos o bem
e o mal e saber distinguir, e agora a nossa própria consciência nos mostra quando estamos errados. Mas vamos falar da criação do mundo. Tudo que há no mundo fala da existência de um Criador. Assim como o relógio fala da existência de um relojoeiro, o universo fala também da existência de um arquiteto que planejou tudo. A palavra de Deus nos diz, lá em Salmos 19, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o que afirmam as Escrituras. Deus deixou suas marcas impressas na sua criação. Alguns dizem, que Deus deixou a sua digital, os quais o homem jamais pode apagar. Em plena Revolução Francesa, um pregador enfurecido disse para um camponês: conseguimos apagar todos os meios que levam o povo a crer na existência de Deus. E o camponês respondeu: então o Senhor terá que mandar apagar também as estrelas, porque os céus também manifestam a glória de Deus. O próprio Cristo falou: dá uma olhadinha, olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos. A própria natureza chora. A própria natureza chora por causa do pecado que está contaminando o mundo, porque foi Deus que criou todas as coisas. A história nos fala da existência de Deus. A marcha dos eventos da história universal fornece a evidência de um poder e de uma providência dominantes. Os princípios do divino governo moral encontram-se tanto na história das nações quanto na experiência dos homens, principalmente na queda de grandes impérios mundiais e na decadência de grandes imperadores, as quais revelam que por trás de tudo há uma força superior que abate os orgulhosos e domina os que se dizem poderosos. Vemos lá em Daniel, capítulo 2, verso 21, capítulo 5, verso 21, o Salmo 75. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus e ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. A história, não tem como você olhar para a história e não crer na existência de Deus. E a Bíblia, a sua palavra, a revelação divina demonstra claramente a existência de Deus. A Bíblia é um documento autêntico que nos faz conhecer Deus por meio da forma como Ele mesmo se revelou. O homem por si só nunca teria descoberto Deus se ele mesmo não procurasse se revelar ao homem. Assim como alguém que quer conhecer a história, geografia ou qualquer outra matéria, procura os livros apropriados sobre esses assuntos, a Bíblia é o livro mais apropriado para sabermos de Deus. Você só conhece o dia que nasceu, o local onde nasceu, o nome que recebeu e a idade que você tem por meio de uma certidão de nascimento. A Bíblia é a certidão de nascimento do mundo e do homem, do registro oficial sobre a existência de Deus e a existência do mundo. 1 Coríntios 8 e 6, há um Deus, o Pai, e há um só Deus, é Ele. É o único Deus que nós podemos ver, e nós podemos sentir, e nós podemos crer. E eu digo para você agora, tenha essa experiência de conversar com Ele, tenha essa experiência de sentir Deus. Abra a sua palavra, a Bíblia Sagrada, mas não abra ela como um livro qualquer, não. Mas agora venha abrir ela e fala com Deus e pede para Ele falar com você e Ele vai se revelar a você. Porque a própria Escritura diz que ela foi escondida dos sábios, dos entendidos, e ela foi revelada aos humildes, aos pequeninos. A Bíblia Sagrada. E Jesus, o próprio Filho de Deus, a existência de Jesus e a sua vinda a esse mundo estão historicamente comprovadas, de tal forma que os inimigos da fé não podem negar. Eles mesmos são obrigados a sempre estar mencionando em seus escritos as siglas antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo dividiu a história. E esta é, sem dúvida, uma das maiores provas que temos sobre a existência de Deus. E o mais importante é que Jesus era Emanuel, o Deus conosco, como diz Mateus 1:23. Isso significa que Deus morou com os homens durante mais ou menos